Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um Tech Talk aqui, Tech Talk número 3. Vamos falar aqui sobre, vocês votaram na enquete, né? Tech Talk número 3 vai falar sobre corte de gastos versus aumento de tributo. Por que um, por que outro, né? Qual é a razão da escolha de um ou outro? Enfim, a gente tem muitos entraves quando a gente fala em corte de gastos e também entraves quando a gente fala em aumento de tributos. Esses entraves, muitos deles, a grande maioria, entraves constitucionais. Quando a gente fala em corte de gastos, pessoal, a gente tem que entender efetivamente o que a gente pode cortar. Quando a gente fala em serviço público, a gente está falando em funcionalismo público, em prestação de coisas essenciais à população. Muitas dessas repartições de receitas são direcionadas ao pagamento de coisas constitucionalmente necessárias. E o que seria algo constitucionalmente necessário? Por exemplo, pagamento ao fundo de participação dos estados, pagamento ao fundo de participação dos municípios, o pagamento quanto à saúde pública, para com a segurança pública, para com a educação, as repartições constitucionais dos tributos também, né? Então a gente tem que ter noção de que muito do orçamento, ele está efetivamente engendrado, estamos num pequeno quadrado, e esse quadrado ele realmente não é tão elástico assim, né? Quando a gente fala, por outro lado, em aumento de tributo, a gente vê uma série de princípios esses que regulam efetivamente o sistema tributário nacional e que dão um estanque na capacidade do Estado tributar. E esses princípios são justamente limitações ao poder de tributar do Estado. Um desses princípios é o princípio da legalidade, outro princípio desses é o princípio da temporalidade, né? O princípio da anterioridade, na verdade, desculpa. Da temporalidade, enfim, pela manhã, né? A gente fica louco. Esse princípio da anterioridade se divide em princípio da anterioridade nonagesimal e princípio da anterioridade anual, do exercício financeiro. Enfim, eu não vou cair em coisas específicas aqui, mas falando sobre a realidade atual, por que o IOF foi uma alternativa? Justamente por esses dois fatos, pessoal. Ele não necessariamente necessita de uma lei, logo não se aplicando o princípio da legalidade para a sua majoração de tributo, de alíquotas, e não necessariamente precisa cumprir a anterioridade, seja ela a nonagesimal ou a do exercício financeiro. A do exercício financeiro se eu coloco esse ano, só irá aumentar ano que vem. A nonagesimal se eu coloco agora, só irá aumentar depois de 90 dias. 4 desses tributos são menos afetados pela anterioridade. 5, na verdade. A gente tem o II, o IE, o IOF, o IPI e o imposto de renda. O imposto de renda, você não tem a anterioridade nonagesimal, que é aquela 90 dias. Então, se eu entrar hoje, eu não teria que esperar especificamente 90 dias. Contudo, teria que esperar o ano que vem, o novo exercício financeiro. O que eu quero dizer com tudo isso, pessoal? Não quero passar algo estritamente técnico para vocês, tá? Mas eu quero dizer que existem entraves, e esses entraves eles têm que ser efetivamente vistos como direitos. Direitos constitucionalmente postos para que o Estado ele ultrapasse a sua competência. Quando a gente está falando em corte de gastos, a gente tem que ver o princípio da estabilidade, A gente tem que ver essas repartições constitucionais de despesas necessárias, entendeu? A gente tem que ver como esse orçamento ele está sendo afetado. Hoje a gente vê que a gente tem 5,7 trilhões em débito, Contudo, mais de 2 trilhões desse débito anual é só de juros, pessoal, só de juros. Quando o mercado financeiro, o mercado de especulação, ele cresce, você ganha dinheiro só colocando dinheiro, suposto investimento, você vê que o mercado real, o mercado de produção, ele para de se aquecer, Então, o mercado se aquece, que é o mercado financeiro, o mercado de produção, ele não se aquece. Por quê? Porque fica mais interessante você simplesmente manter o seu dinheiro ali girando em investimentos do que efetivamente investindo em produção, investindo na sua empresa para que ela produza, crie valor real e logo assim possa sim dar frutos efetivos à sociedade. E isso, inclusive, é uma das razões do porquê as bolsas quebraram, Às vezes quebraram. A queda de 29 foi assim, em 1929. 2008 também teve uma inflação, por causa disso. Enfim, existiu um grande teor de culpa dentro do contexto do mercado financeiro, dentro desse contexto do mercado financeiro, da questão especulativa e tal. Então, o que a gente vê? Grande parte dessa dívida, pessoal, grande parte dessa dívida é uma dívida que vem dos bancos, da alta taxa de juros dos bancos. Por isso que a gente fala que a taxa Selic alta não é interessante para o Brasil de maneira específica. Por quê? Porque a taxa Selic alta, ela fomenta muito o mercado financeiro, mas ela não nos dá
um ganho real de valor, entende? Então, o que a gente tem que ver é justamente isso, tá? Existem esses entraves constitucionais, né? Tanto para aumento de gasto quanto para aumento de tributos, só que é a base política que vai dizer efetivamente o que vai ser colocado em pauta. Então, a gente tem que ter sempre essa noção. E um outro tópico também, pessoal, é a questão desses penduricalhos, né? A gente tem um teto constitucional, né, da remuneração do servidor público, e esse teto constitucional ele anda sendo aparentemente suprimido, né? Porque há uma supressão da aplicação dele, né? Porque o que chamamos de verbas indenizatórias ou também de penduricalhos está sendo dado ao bel prazer, né, de alguns tipos de servidores públicos, esses de alto padrão, né? A gente vê aí, né, escândalos de vez em quando no jornal de juízes ganhando mais de 300 mil reais mês, e claramente isso não é o teto do servidor público, né? Que é ali cerca de, é bem alto, né? Cerca de 40, 50 mil reais. O que na prática temos, né? Temos uma necessidade atual de compreender, né, como baixar essa taxa de juros sem afetar efetivamente, né, a credibilidade pública, né, do nosso governo. A gente tem também que entender como onerar de maneira justa, em termos tributários, né, as pessoas, porque, de fato, tributação há de se haver, né? O que falamos sobre justiça tributária é, na verdade, o sopesar, né, do tributo para o lado que aguenta mais, né? Então a gente tem que, supostamente, esse tributar mais ricos, que na verdade ninguém quer tributo, tá, pessoal? Ninguém quer tributo, ele é necessário, ele é de uma existência necessária, né? Sem ele, o Estado não existiria, efetivamente. Mas o tributar o rico só é uma contrapartida ao não tributar o pobre. A gente tem que ver, de fato, como essas bases políticas do Congresso Nacional respondem a esses estímulos da sociedade, né, que pedem determinadas medidas de justiça tributária, né, de ponderação orçamentária, né, de redução, né, de alguns privilégios de poucos, né? E aqui a gente não está falando, pessoal, de direita ou esquerda, até porque, seja direita ou de esquerda, você com certeza, isso aí falo sem dúvidas porque eu acho que isso é o senso comum, pensa que o mais pobre deve ser, né, onerado de maneira menor proporcionalmente do que o mais rico, porque ele já tem mais condição, né? Isso aí é claro. Pessoas de casta alta, inclusive, concordam com esse tipo de visão. Então, qual é o pulo do gato aqui, né? Para a gente, cidadão, compreender o que anda acontecendo. Quando a gente fala em tributo, pensemos antes do termo justiça tributária. Quando a gente fala em corte de gastos, pensemos antes do termo cidadania e prestação de serviços. E falando isso, a gente termina agora esse tópico, corte de gastos versus tributação, né, e seu aumento, tá? Tomara que vocês tenham tirado algumas dúvidas, né? A gente está, de fato, num sistema orçamentário engendrado, né? O aumento de tributos, ele não é uma coisa muito boa, contudo, é uma das alternativas à organização orçamentária e é o que temos, né? Contudo, né, o corte de gastos também não é uma opção a ser considerada, até porque é possível, só que em determinados setores, né? Até a próxima, pessoal, e tomara que vocês tenham aprendido alguma coisa até agora.